A relação democrática entre alunos e professores costuma ser algo idealizado para a sala de aula. Um ambiente de respeito mútuo, onde ambas as partes aprendem. Porém, não se pode dizer que isso é mantido na prática, quando uma relação de poder do professor sobre o aluno é criada e o questionamento acaba por ser limitado, enquadrando um único modo de pensamento. É sobre essas situações peculiares de opressão que esse documentário trata. Pode tentar. Oi, Olá, qual é o seu nome? Felipe Lancar. Você está ciente que você veio aqui falar sobre as relações de poder entre professor e aluno? Sim, sim. E qual história você tem para me contar sobre isso? Bom, eu tive numa aula de matéria obrigatória do BI, de ação e mediação da cultura através da arte, em que ficou muito claro essa relação e esse abuso dessa relação que se estabeleceu na universidade, onde o professor ele não tem cuidado nenhum com as ações dele e como isso pode repercutir no ambiente de sala de aula, sabe? E foi bem claro a tentativa dele de fazer o uso desse poder dado pela universidade, dessa falta de voz aos alunos, para poder se manter como o certo, sabe? Elitizar o conhecimento, sabe? Ele sempre pregava que toda a opinião dele era baseada em algo superior, em que qualquer um que discordasse disso e tivesse argumentos válidos, mesmo com argumentos válidos, não chegava aos pés da opinião dele, sabe? E quando a gente confrontava ele amigavelmente, com argumentos e um diálogo saudável mesmo, ele começava a partir para a ignorância e, sabe, ser agressivo, levantar o tom de voz e tudo mais, até que culminou numa aula, que foi a última aula que eu tive dele, e ele começou a falar muitas coisas que todos os alunos discordavam, muitos alunos começaram a se retirar da sala, até que um momento que uma aluna, uma senhora que estava na sala, ela começou a não poder mais aguentar aquilo, ela ficou indignada perante a vários aspectos que ele estava tocando e deixando todo mundo afetado. Então ela simplesmente botou um basta naquilo e falou, largou a verdade para o professor, sabe? E disse tudo assim para a cara dele. Eu não estava presente na hora, mas assim, foi no momento que eu entrei, foi quando ela tinha terminado de falar e o professor simplesmente, sabe, perdeu ali o limite e só falou, não, então vocês não precisam de mim, vocês não precisam de professor, e se retirou da sala, sabe? E aí depois ele voltou atrás, mas ainda assim com o orgulho dele, e a gente teve tentativa de conversar com o coordenador do BI, mas ainda assim, depois dessa conversa, a gente encontrou ele pelo pavilhão, e ele começou a xingar os alunos de novo, sabe? E falando que a gente tinha muita atitude, pouco conteúdo, aquela coisa que chegava a um desrespeito, sabe? Ele pode discordar da gente, mas não transgredir limites. Então, ele fazia isso claramente e sempre indo com um ar de superioridade. Bom, é isso. Eu tranquei, saí da matéria dele, me desmatriculei, entrei com outro professor nessa mesma matéria e, sabe, ficou muito claro para mim essa coisa do professor abusar da falta de voz para o aluno, sabe? E como era essa abordagem dele com o aluno em si? Bom, era sempre desmerecedora. Se você desse uma resposta para ele que não fosse o que ele queria, ele começava a te oprimir, a te botar em canto, para você poder admitir que você estava errado, que você não tem uma noção do que ele quer, sabe? E ele sempre colocava em sala de aula alunos contra alunos, sabe? Ele perguntava o conceito a um, o aluno ou a aluna não sabia, ele perguntava a outro que sabia e depois ele confrontava os dois, como se um tivesse certo e outro tivesse errado, e o que está errado tivesse culpado de estar errado, sendo que todos ali estão para aprender. Foi basicamente isso. Você acha que ele foi agressivo em algum momento? Você chegou para Com iniciar certeza, isso? com certeza. Eu acho que desde o início,
das aulas que eu frequentei, eu percebia que ele estava sempre sendo agressivo, mas era aquele tipo de agressividade que a gente tem que relevar, porque né, nem tudo é perfeito. Mas tinha momentos em que essa agressividade ela escalava, sabe? E ela chegava num pico que era insuportável e assim, não tinha como a gente se submeter àquilo, sabe? Tipo, era horrível. Ele chegou a humilhar algum aluno? Você tem algum exemplo assim? Com certeza. Teve um aluno que, quando a gente saiu da conversa com o coordenador, ele falou para o professor: poxa, professor, atrasou nossa vida aí. E o professor começou a gritar. Foi o caso que eu falei que ele falou que a gente tem muita atitude e pouco conteúdo, sabe? O professor começou a gritar no meio do corredor com ele. E assim, eu acho que isso é uma humilhação, sabe? Obviamente, a gente não pode culpá-lo por querer criticar o que quer que seja, mas essa humilhação é desnecessária, sabe? Oi. Yuri, né? Então, Yuri, você está ciente que você veio aqui falar sobre a relação de poder entre aluno e professor? Sim. Que história você tem para me contar sobre isso? A história é a seguinte: quando eu estava começando aqui, eu entrei pelo BI de Artes, eu era calouro e tal, e eu não sabia meio como é que funcionava a faculdade, né? As coisas que aconteceu aqui dentro, né? Aí eu comecei, calouro, peguei as matérias obrigatórias, e uma das matérias que eu agora não lembro o nome, tinha um professor e tipo, eu não sabia nada sobre esse professor e ninguém sabia. Parece que o professor era novo e tal. Aí eu comecei a assistir as aulas com esse professor. Aí na primeira ou na segunda aula, né, a gente estava sentado, todo mundo estava sentado na sala de aula. E eu estava com vontade de sair para beber água no banheiro, né? Aí me levantei normalmente e fui. Eu fui beber água e depois eu fui no banheiro. Aí, até enquanto eu estava sentado na sala, o professor não tinha começado a chamar e tal. Então eu saí tranquilamente, né? Eu nem cheguei nem a avisar para ele. Aí eu saí, aí eu fui beber água, depois fui no banheiro, e enquanto isso, o professor estava fazendo chamada na sala. Aí tinha chamado meu nome, mas só que eu não estava lá. Mas tinha um colega meu que estava lá. Aí esse meu colega explicou para o professor que eu tinha saído para ir no banheiro e beber água. Mas mesmo assim o professor colocou falta. Mesmo eu estando na sala, o professor quis colocar falta. Aí quando eu voltei, o pessoal falou para avisar para o professor e tal, que eu estava na sala, que eu estava presente. Aí quando eu fui falar com ele do nada ele começou a gritar comigo, tipo, de uma forma agressiva, sem nenhum motivo aparente. Entendeu? Ele falou que aquilo estava errado, que eu tinha que avisar, mas não era necessário ele fazer isso, entendeu? Aí ele começou a gritar, aí eu fiquei na minha, também não podia fazer nada, mas eu me senti meio assim, na hora eu me senti meio, tipo, assustado assim, ficar até sem reação, porque o professor, do nada, gritar, me humilhar na frente dos alunos, não era uma coisa que eu não estava acostumado. Pode sentar. Oi. Qual o seu nome? Adriele. Você está ciente que você veio aqui falar sobre as relações de poder entre professor e aluno? Sim. E que história você tem para me contar? Que história eu tenho para te contar? É o meu tratamento por conta de um professor na primeira aula. E como foi essa história emocional para você ter essa postura? Bom, primeiro, antes da aula, meu amigo que tinha aula nesse primeiro professor, ele me contou que a aula foi muito bizarra. E ele foi muito oprimido pelo professor. Então, eu disse, não, vou dar um voto de confiança, vou ver se é exagero desse meu amigo. E eu fui. Em meia hora de aula, eu me recusei a ficar naquele lugar. Saí com o SIAC aberto, trancando a matéria. E qual foi a postura do professor na sala de aula para você fazer Eu isso? vi muito pouco, graças a Deus, mas o que eu vi
já era muito opressor, muito ditatorial, numa sala de aula onde a gente deveria ouvir todas as partes. Como ele oprimia os alunos? Tendo só uma opinião, só uma vertente na aula, só a dele, e o que for diferente dele não existe, é errado, é mentira. Ele era muito questionador sobre isso? Sim, e era tipo um questionamento em cima de outro, de uma forma, sabe? E enclausurando a pessoa, não dando alternativa para ela fazer nada. Você acha que existia por parte dele esse sentimento de superioridade? Sim, Ele queria é mostrar o que isso? mais existia. Porque ele te pergunta uma coisa e você dá a sua opinião. E ele diz que a opinião dele é mais verídica, mas é a mais certa que a sua. Sendo que ele que te perguntou. Olá, Oi, qual é o seu nome? meu nome é Walter. Walter. Você veio aqui falar sobre a relação de poder entre aluno e professor. Você está ciente disso? Sim. Que história você tem para me contar sobre isso? Desde que entrei na universidade, eu senti que alguns professores têm uma determinada forma de agir com os alunos. Parece que é um pouco antiquada e que eles ofendem, mesmo diretamente ou indiretamente. E como você se sentiu na hora? Como é que foi a história? O que aconteceu? Basicamente, já tinha recebido uma proposta de outro colega meu de fazer essa matéria. Foi uma disciplina que, para mim, que era bem de boa para fazer, mas ele afirmou que o professor tinha uma conduta bem complicada com os alunos, muito pesada na forma de agir, e ninguém se sentia muita vontade com ele. Ele era muito provocativo. Então, eu fui sabendo disso. Chegando na sala, fiquei um pouco surpreendido, porque na primeira aula eu não senti tanto aquilo que ele tinha falado, eu tinha promovido. Mas a partir da segunda aula e a partir das outras aulas eu percebi que era verdade. Ele era provocativo de que forma? Você pode dar um exemplo? Ele chegava com os alunos falando que eles eram ignorantes, de uma forma bem pejorativa, não dizendo que eles estavam ali para aprender, mas que eles eram ignorantes e eles não sabiam de nada. Isso, creio que não é real, porque no âmbito de universidade as pessoas estão aqui para trocar informações. Ninguém sabia de tudo. Você acha que ele era agressivo com alguém em particular? Ele escolhia pessoas para ser agressivo durante a aula? Parecia que ele pegava as pessoas que se sentiam mais à vontade para falar, se sentiam mais à vontade para trocar informações, e ele gostava de como fosse agredi-los com palavras provocadas. Que tipo de questões ele levantava? Basicamente ele levantava questões atuais do ensino, da educação, questões atuais questão de governo, questões atuais da própria universidade. Ele levantava vários tipos de questões, mas sempre com um ar de provocação. E a matéria foi até o final com esse professor? O que aconteceu? Felizmente, não. A matéria não foi até o final, devido a algumas problemáticas que teve entre alunos e o professor ficou no meio da matéria. Foi daí que eu comecei a perceber que existe meio que uma relação de o professor querer se afirmar superior em relação aos alunos, querer afirmar sua superioridade em relação aos alunos. E era um professor que recorrentemente tinha esse sentimento de superioridade na sala de aula? Pelo que eu percebi, sim, porque ele sempre falava que tinha doutorado, né, mestrado, que tinha sido aceito em Harvard e tal. Ele sempre falava essas coisas. Aí eu comecei a perceber que existe essa relação, entendeu? Dos professores quererem humilhar os alunos, querer se afirmar superior e tal, na faculdade. E a gente, no caso, só vem atenção para aprender, né?
só simplesmente para aprender, não para ser humilhado. Tem muito aluno aí de baixa renda que vem para a faculdade e já enfrenta problemas em relação a problemas financeiros e tal. E além, fora esses problemas, a gente tem que encarar um professor que muitas vezes está ali para humilhar a pessoa. Então a pessoa se sente totalmente inferior em relação ao professor. Você acha que ele, durante as aulas dele, tentou novamente fazer isso com outros alunos que fez com você? Olha, eu fiquei muito pouco tempo nessa matéria com ele. Ah, você trancou a matéria? Não, quer dizer, eu não cheguei a trancar porque eu mudei eu saí do BI, eu acabei saindo do BI e fui para letras e tal, mas eu fiquei pouco tempo com ele. E ele também teve um problema também de saúde e tal, aí teve algumas aulas que ele não pôde vir. Então, não assisti muitas aulas com ele. Então era uma matéria para calouros, no caso. Sim. Logo os calouros não sabendo essa... Os calouros o calouro quando chega ele não sabe de muita coisa, apesar dele ter ouvido. Ele não sabe de muita coisa. Os alunos na sala, você acha que eles se acuaram ao professor? Com certeza. Com certeza. Por causa dessa relação, no caso? Sim. Teve uma menina mesmo que depois falou comigo que ficou traumatizado. Meu colega mesmo falou que aquilo ali estava totalmente errado, que ele tinha gritado de forma agressiva, sem motivo nenhum comigo. Aí os alunos já ficaram meio... Agora esse professor, ele sempre faz essas coisas assim de gritar, de chamar a atenção dos alunos e tal. De forma agressiva? Sim. Aí os alunos ficaram bem acuados depois disso que aconteceu. Isso já te aconteceu alguma outra vez na UFLA? Não. Foi a única vez que aconteceu isso com você? Sim. Logo em um curso que deveria ser para, né? Exatamente. Mas para interdisciplinar. Pois é. E eu também me questionei em relação a isso, porque o curso e a faculdade não é área para se fazer isso. Porque tem tanta gente que luta contra isso. No caso, tanta gente que fala sobre relações de poder e como isso é maléfico e tal para a sociedade. Isso acontece logo na sala, então é uma coisa até meio incoerente no meio universitário. Isso já aconteceu com você alguma vez na UFLA, em outra matéria? Em outra não. Foi a primeira vez que aconteceu isso com você? Qual a sua opinião sobre como deve ser a relação entre aluno e professor? Olha, cada professor tem seu método de dar aula, de ensinar e tudo mais. Eu acredito que tudo é uma via de mão dupla. Eu já vi muitos professores dizerem que quando ele dá aula, ele aprende. Então, não faz sentido eu só ouvir e a minha opinião não valer de nada, como se, mesmo que eu ainda esteja no caminho do meu conhecimento, agregando coisas, mesmo assim, eu acho que eu já tenho alguma coisa para oferecer para alguma pessoa. Eu acho que anular isso não faz sentido. Meio que desumano você negligenciar algo de outra pessoa só porque você acha que você é o professor, então só você tem algo a atribuir. Então essa postura que ele tinha era de ignorar completamente a opinião das pessoas na sala de aula, querendo apenas dar dele. No caso, o que você está dizendo é que ele questionava para ele para responder. Sim. E ele adorava quando você dava uma resposta, tipo, uma coisa muito aleatória, que não cabe, para ele afirmar que ele é o certo. Você acha que essa relação de poder pode mudar de que forma? Como pode ser usado isso? Olha, eu queria muito que existisse uma pedra chamada consciência, as pessoas tropeçassem nela e ficassem conscientes. Mas eu não sei não tem como pedir para você ser uma pessoa melhor. Acho que só a vida mostra isso para a pessoa. Não tem como ensinar um professor que desde sempre é assim, desde sempre é ditador, que de outra forma ele pode ensinar melhor os alunos. Ele pode, sabe? Houve então uma discussão entre alunos e professor. Como foi que ocorreu isso exatamente? A discussão foi que o professor estava
fazendo recorrentemente a provocação, já estava no meio da aula e os alunos já estavam bem estressados. Aí chegou um aluno e criticou essa conduta dele. E ele disse que não aceitava isso, porque ele não estava assistindo à vontade, mas ele sentia vontade de criticar as pessoas. Ele gostava de questionar, mas não ser questionado. Sim. E você já teve alguma experiência assim antes na UFLA? Não. Foi a primeira experiência que você teve assim, no caso. Como foi que você se sentiu após o trancamento da matéria? Era uma matéria importante? Eu considerava importante, mas ao perceber tudo isso, eu desconsiderei e vou tentar seguir em frente. E isso já aconteceu com você alguma outra vez na UFLA? Não, essa foi a primeira vez, mas assim, pelo que eu pude perceber, é algo que provavelmente acontece muito, sabe? E eu só fiz 3 semestres na UFBA, então eu acho que eu tenho sorte de não ter pego nenhum professor do tipo, ele sendo o primeiro, sabe? Porque é algo que realmente vai acontecer com você uma hora ou outra, sabe? Porque todo aluno vai ter que sofrer isso uma hora, porque é a realidade, né? Você acha que tem alguma forma de mudar isso, de proteger os alunos desse tipo de professor? Eu acho muito complexo você tentar resolver isso. É uma coisa complexa, mas eu acho que é uma coisa possível sim. Eu não sei se eu teria uma solução rápida assim, mas eu acho que começaria por a gente tentar, os alunos, sabe, confrontar essa realidade, começar com isso. Então, quando a gente tem uma aula dessa com um professor que tem essa maneira de agir, acho que a gente tem que sim levar aquilo até o final e não se contentar com qualquer solução meia-boca de coordenação, de qualquer instituto, qualquer coisa assim. Eu acho que a gente tem que sim fazer tudo que a gente pode para mostrar que aquilo está errado, para conscientizar o professor, os alunos que às vezes não concordam e a universidade, sabe? Os que estão por trás disso. E eu acho que sim, a gente tem que fazer barulho para poder não deixar isso aí passar batido, sabe? Não deixar passar em cama em cima disso. Você acha que a coordenação ela negligencia um pouco essa situação por não ir até o ponto e... Sim, eu acho que sim. Acho que sim, porque a minha visão da coordenação foi simplesmente não foi fazer o certo, foi fazer o que calaria a boca de todo mundo, entendeu? Então, quando o professor teve a atitude errada na sala, ele mandou um e-mail enorme se justificando, em nenhum momento pedindo desculpas, e a coordenação simplesmente acatou a ideia do professor dele voltar atrás da aula. Eu acho que isso é totalmente errado, porque o professor tem uma atitude que deve ser punida. Então, se a coordenação propõe aos alunos que aceitem de volta o professor, ela está dizendo o quê? Olha, dependem de vocês deixarem essa situação passar, sabe? Tipo assim, ela ficou totalmente à mercê da decisão dos alunos. Se os alunos ali tivessem se calado e aceitado o professor de volta, a coordenação não ia nunca mais tocar nesse assunto, entendeu? Até que se repetisse. Então, a coordenação tem sim que, tomar uma atitude frente a isso e de punir o professor, sim, assim como os alunos são punidos quando acontece alguma coisa de errada, que é culpa nossa, entendeu? A diferença ali é que um aluno que faz alguma coisa errada, ele é punido nele mesmo, ele não prejudica a sala toda. Um professor tem que ter muito mais cuidado, porque ele tá guiando uma sala toda, onde cada um ali tem um objetivo a ser cumprido, e a falta daquele compromisso do professor gera um atraso em um monte de gente, né? Como você acha que seria, de fato, uma boa relação entre aluno e professor, sem ter esse abuso? Bom, eu acho que tem diversas maneiras de você chegar nisso, mas eu não sei muito bem, não saberia dizer uma solução agora, mas eu acho que começaria por quebrar essa ideia de que os professores têm a liberdade de fazer isso que esse professor fez, sabe? Eu tenho outros professores que criticaram totalmente a posição desse professor e levam a aula muito mais de uma maneira de ouvir, sabe? Até mesmo de atrasar o conteúdo, muitas vezes, para poder deixar um ambiente onde todo mundo possa falar, sabe? E eu acho que é isso, a gente tem que dar literalmente voz, não só voz de participação, mas voz mesmo, você poder falar dentro da sala de aula, porque eu acho que
essa hierarquia entre professor e aluno, que eu acho que até o nome aluno já é em si um pouco triste de usar, porque é um ser sem luz, eu acho que tem que ser quebrada totalmente isso daí e colocar digamos que quase no nível de igualdade entre professor e aluno, onde a única coisa que diferencia ali é o conhecimento. E não que só o professor tenha conhecimento, o aluno também tem conhecimento a ser partilhado, experiências em trabalho que estão fazendo, novas experiências que o professor não pode mais viver por determinadas diferenças de gerações e etc. Então, acho que você quebrar ao máximo essa posição de hierarquia vertical é o necessário, sabe? Você acha que falta exposição dos direitos que os alunos têm de reivindicar isso? Sim, totalmente, porque quando o coordenador ele propôs a volta do professor, muitos alunos ali se sentiram o quê? Obrigados a aceitar porque aquela matéria era obrigatória e aí eles teriam que ter uma dor de cabeça enorme para poder lidar com aquilo e perder ainda essa matéria, afetar o score com o trancamento da mesma e se atrasar todo no cronograma de formação do curso. Então, muitos alunos ali se viram com a única opção de aceitar, se submeter ao professor com a péssima abordagem de aula dele, para poder fazer um bem maior, sendo que, tipo, não é isso que a gente tem que incentivar, sabe? O aluno ele tem o poder de escolha, e se ele está sendo prejudicado, ele tem que reclamar, ele tem direito de reclamar, ele tem que saber que ele tem o direito de reclamar. We don't need no education. We don't need no thought control.